Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Dávila de Literatura e nós vamos nos encaminhando para as últimas leituras obrigatórias que ainda vão permanecer na URGS e vamos trabalhar com Bagagem, da Adélia Prado. Antes de começar, tu vai deixar o teu like aqui embaixo, vai te inscrever no canal, vai deixar um comentário super legal e super divertido e tu vai pegar um papel para anotar, porque aqui a gente vai precisar de algumas considerações importantes com a Adélia. Primeiramente, a gente tem que pensar quem é a Adélia Prado. A Adélia Prado é uma poetisa muito importante para a literatura brasileira, mesmo que ela não seja a poetisa mais inovadora ou uma grande autora renovadora da literatura. O que a gente quer dizer? A gente tem autoras e autores que vão mudar a forma como a literatura se comporta. Não é o caso da Adélia, mas a Adélia vai mudar um pouco um eixo temático que ela vai trabalhar. A Adélia vai ser professora durante boa parte da vida. Ela vai começar a escrever literatura só lá depois dos 40, o que vai assemelhar muito a trajetória dela à do Guimarães Rosa, que também é um autor muito importante, mas que só vai escrever depois de já ter alcançado uma certa idade. Interessantemente, a Adélia é apadrinhada muito rapidamente pelo Drummond. Ela vai escrever os poemas dela e ele vai lá e vai dizer, ó, pode ler a poesia da guria que a mina manda bem. Ela vai ganhar um prêmio que é importantíssimo para a literatura, que é o Prêmio Jabuti, que vai consolidar ela como uma autora que tem a sua qualidade, sua característica como um nome relevante para a literatura brasileira. A escrita de Bagagem serve para ela consolidar não só o nome dela, mas o olhar dela diante do papel feminino. A Adélia é importante porque ela vai pensar o papel de uma mulher em plenos anos 60 e 70. Ela vai pensar como aquela mulher que vive presa dentro de um papel tão limitado pensa e como ela gostaria de pensar e falar. Ou seja, a condição em que ela vive e como ela gostaria de viver. A obra é uma obra grande, importante, mas é um compilado de ideias que formam a Adélia. É como se ela tivesse feito em Bagagem nada mais, nada menos do que obras, poemas que descrevem qual é o nicho de pensamento dela. São 113 poemas, o que impossibilita a gente de decorar eles, trabalhá-los um a um. A gente normalmente trabalha os principais que dão o norte do que é o pensamento da Adélia, a forma como ela se coloca diante da poesia e as temáticas que ela trabalha. O livro é dividido em 5 eixos, ou 5 partes. O primeiro dele é o modo poético. O segundo é Um Jeito e Amor. Depois nós temos Sarça Ardente 1 e Sarça Ardente 2. E por último, Alfândega. Todas as partes, quando são abertas, a gente tem lá Sarça Ardente e uma epígrafe. Uma frase que a Adélia escolhe para dar um resumo de qual é a linha de pensamento dela. Aquilo é uma alimentação? Não. As partes têm temáticas delimitadas? Não. A Adélia foi separando aquilo de acordo com uma linha que ela estabeleceu. Mas, na verdade, todos os poemas acabam se parecendo por um eixo central. Vai ser muito similar a Papéis Avulsos, a obra do Machado. O Machado separa contos que, em teoria, não se parecem, assim como o Amilcar Betega. Parece que as coisas não estão ligadas, mas, no fundo, sempre tem uma coisinha que liga todas as pontas da história. Ela vai trabalhar com algumas coisas bem segmentadas. Ela não vai ter grandes voadas dentro do livro, não vai ter coisas que destoam muito. Quando a gente vai passando as páginas, a gente já sabe o que esperar. Passou do 5º, 6º poema, já tem uma ideia, tá? Ela começa aqui, ela vai até aqui. E é esse caminho que ela resolveu trilhar. Ela vai falar muito sobre religiosidade, principalmente a questão católica, o papel feminino, o olhar feminino, principalmente dentro da entidade do matrimônio. A Adélia vai falar muito dessa mulher que vive dentro de um casamento. Ela vai falar também dos desejos dessa mulher daquele período que é tão estrita dentro de uma vivência. Ela vai fazer muitas poesias intertextuais, ou seja, poesias que dialogam com outras poesias ou com outros autores, com outros textos. Alguns vão ser dedicados diretamente, outros a gente sabe que existe uma ligação pelo título ou pela temática.
Além disso, ela vai falar muito das memórias familiares dela, das perdas dessas figuras familiares e principalmente da entidade família. O que ela considera e vê como família e como ela vê essa construção desse nicho social que é a existência de uma família. Ela vai ser uma poetisa muito parecida com o Drummond, que vai falar sobre o dia a dia, que vai falar sobre a vida como ela realmente é, que não vai ficar muito presa a fantasias, como a Lígia Fagundes Telles, ou que não vai ficar refletindo sobre coisas que vão além da própria realidade, como a Clarice Lispector. Fechado? Então a gente tem que pensar. É uma mulher pensando sobre a condição onde ela vive. Lembrando, ela é uma mulher branca, de classe média, numa burguesia ali, então ela também tem as limitações de abordagem dela quanto a essa figura feminina. Sempre que vocês pensarem na Adélia, vai vir essa tríade que está aí na tela de vocês. Cotidiano, religiosidade e feminilidade. Uma mulher branca religiosa falando do seu dia a dia. São as margens, os pilares que erguem a poesia da Adélia Prada. O modo poético é a primeira parte. Ele tem alguns poemas que são muito importantes para delimitar a caminhada da Adélia. O primeiro dele, que abre o livro, é Com Licença Poética. Ela vai fazer um poema que vai ser uma paródia de um poema do Drummond, que ele já escreveu um poema assim, e ela vai alterá-lo de acordo com a realidade dela. Então, ela vai colocar o poema do Drummond dentro da vida de Adélia, da mulher, da figura feminina, da esposa, da mãe, da autora. Então a gente tem esse primeiro poema que abre a obra dela já parodiando o seu padrinho literário e trazendo pra gente, ó, este livro é sobre a minha ótica. Eu posso ter sido apadrinhada pelo Drummond, talvez vocês tenham chegado a mim por ele, mas esta sou eu. Isso aqui não é um livro que se parece com a visão dele. É sobre a minha visão. Ela vai escrever Poema Esquisito, que vai ser um dos grandes textos que a gente chama de metaliterários, aqueles de literatura que falam sobre literatura. É interessante que Poema Esquisito, ela vai falar bastante sobre a questão de ligação familiar dela, principalmente com a mãe dela. Ela fala muito da mãe e do pai dela, mais do pai do que da mãe, mas é importante ver a ligação que tem entre uma autora como figura poética e um autor como figura literária. Ou seja, eu como pessoa que escreve, eu como pessoa poeta, eu como eu lírico. Então ela vai dizer que ela pode não ter feito as coisas como seria da ideia, como seria do ideal, mas ela faz o que é necessário e ela vive aquele sentimento diante da sua situação. Cotidiano. É importante pensar nisso. Ela não tá fazendo só para ser triste, ela não tá fazendo só para ser detalhista, ela não tá fazendo só para ser melódico. É cotidiano, é o sentimento daquela mulher, Adélia. Agora, ó José, mais uma paródia do Drummond. Assim como ele tem o E Agora José, o que faremos, ela vai fazer como se fosse uma continuação. Hashtag José parte 2, livro contra capa. Ela faz uma continuação para de onde irá ó José. Mas é claro, ela vai dar um toque um pouco mais lírico ao nosso José, que sofre tanto lá nas páginas do Drummond. O José que passa por uma realidade tão mais difícil, vas agora caminhar rumo ao reino dos céus. É claro que é muito interessante pensar pelo ponto de vista de uma outra autora o mesmo personagem. Não são histórias, narrativas. Então a gente não tem uma construção por inteiro, mas a gente tem um caminhar, um andamento do mesmo personagem por visões diferentes. Então o que você faria com José? Nesse caso, vocês também teriam essa liberdade. Pensar, olhando o texto da Adélia, pensando o texto do Drummond, o que se faria com José? Para onde iria ó José? E agora, José. O poema Saudação é, na verdade, a representação por inteiro de como a Adélia é religiosa por virtude. Ela é religiosa por essência. Que aquilo faz parte dela por diversos motivos, entre eles por existência.
Então ela literalmente faz um poema super curto, dando uma saudação a Santa Maria, que é simples, não tem muito o que dizer, não tem muito o que tirar nem pôr, não é uma grande agregação, é simplesmente uma saudação. Aquela que acredita, aquela que vê, aquela que tem fé. Poema com absorvências no Totalmente Perplexas de Guimarães Rosa. Como eu disse, a Adélia vai fazer vários poemas destinados a autores ou às suas literaturas. A gente já viu 2 poemas dela que são paródias do Drummond. E aqui ela vai fazer um poema e literalmente citar neles a média de fazer literatura do Guimarães. E lá no fim, o personagem célebre do Rosa, o Riobaldo, que é o personagem principal da grande obra do Guimarães Rosa, que é Grande Sertão Veredas. Então, a gente tem mais uma obra dela que está direcionada a grandes autores da literatura brasileira. Ela também vai ter poemas ao Castro Alves e vai ter mais algumas colocações que ligam dentro dela o Drummond, a Clarice e a Cecília Meirelles. A gente vai para a segunda parte, Um Jeito e Amor. Aqui ela vai ser bem mais sentimentalista do que ela já foi antes. Ela vai falar, porém, de uma coisa que é muito importante para a gente. Ela vai tratar em 2 poemas aqui de um ponto de vista que não é comum à mulher da época. A gente tem que pensar que a Adélia está em 1960, 70, se encaminhando. Então a gente não pode pensar mais do que bem feito ou corretíssima, certíssima, nunca errou. Ela está num lugar na sociedade e num posicionamento que não caberia a ela, talvez, tais palavras ou tais posicionamentos. O primeiro deles é Amor Violeta, que nos dá a entender uma situação onde a gente teria violência doméstica, em que ela vai falar: o amor me fere debaixo dos braços, atinge meu coração, eu ponho o amor no pilão com cinza e grão de roxo soco. Então a gente tem aqui uma denúncia de algo que nós sabemos que é super comum, infelizmente, que é uma realidade muito triste, mas que nós sabemos que ela é comum, cotidiana. A violência doméstica. Sempre importante lembrar, não tem a ver muito com a aula, mas sempre liguem para o 180 se vocês souberem que alguém sofre violência doméstica. Não precisa se identificar, a ligação é anônima. Se você sofre violência doméstica, também ligue. Não é parte aqui do curso, mas é importante a gente se conscientizar. A gente tem uma poeta de 1960 nos lembrando disso. Então, por que não lembrar disso também? Depois disso, a gente tem um outro lado. Se nós temos a mulher que está sofrendo, aqui nós temos uma mulher que resolve responder, que é em Briga no Beco. Ela vai contar que ela estava caminhando e viu o marido dela com uma loira oxigenada. Ela resolve entrar no beco, agredir a moça, e quando ela sai, ela está sendo exaltada como uma santa, que as mulheres abriam alas para ela, exaltando ela. Ou seja, a gente também sabe que traição é uma realidade muito comum em relacionamentos, e que nessa época era muito comum que as mulheres ficassem caladas. A gente tem exemplos grandes na literatura, até mesmo desse período, como a Bibiana Terra, no Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que para ela tudo bastava desde que o marido voltasse para casa. A Adélia vai dizer, não, se eu tô andando na rua e pego meu marido com outro, eu vou lá e dou uma surra nela. O caminho é esse? Não, mas cotidiano, realidade. O que acontece se você está andando na rua e tem um surto vendo seu marido com outra? E é interessante o fim desse poema, onde ela diz que as mulheres abrem alas e ovacionam, porque é mais ou menos tipo, eu queria muito ter a tua coragem de fazer isso, mas para manter a minha entidade do casamento, para manter o papel que eu tenho que pôr na sociedade, eu não faria. Mas é um poema muito interessante. Vem o poema mais famoso da Adélia, possivelmente, Amor Feinho. É um poema que é literalmente um ensinamento da Adélia pra gente, em que ela fala que ela quer um amor feinho. Que ela não precisa desses amores lindos, maravilhosos de obras literárias, que duram, que são fortes, que são maravilhosos, que são Aquiles casados com Julietas. Não precisa disso. A gente precisa de um amor feinho, que seja bom o suficiente pra gente. Ele não precisa ser lindo, maravilhoso, digno de romances. Ele pode ser feinho, que sirva pra gente, que aqueça nosso coração desde que nos faça bem. Antes um amor feinho, que nos dê esperança e nos traga paixão,
do que um amor lindo de livros que termine de um jeito ruim. Esse poema é muito maravilhoso porque ele mostra o ponto de vista da Adélia de realmente ser aquela mulher que busca o que lhe faz bem e não necessariamente o que lhe é necessário para viver a vida que deveria viver. Nos caminhamos para a Sarça Ardente. Sarça Ardente é um episódio bíblico e ela vai usar isso como um exemplo. A Sarça Ardente é um período bíblico que vai narrar a fuga dos judeus, a instrução dos judeus para irem em direção à Terra Prometida. E para ela vai ser, na verdade, um caminhar. Ela vai escrever Epifania, que vai ser para muita gente uma analogia entre o grande papel de Clarice Lispector, que vai trazer para a literatura Epifania. E ela vai falar muito interessantemente sobre a epifania de uma mulher, de perceber o seu papel, de perceber o seu local, de perceber a sua realidade. Então, para ela, a epifania daquela figura é de se entender no espaço que está. O outro poema é Verossímil. Esse poema ele é muito interessante porque ele é um dos poemas mais curtos que ela tem, mas ao mesmo tempo ele é um dos poemas que, se a gente pensar, ele é um dos que tem o sentido mais básico, em que ela vai literalmente trazer um fato do dia a dia que serve para uma descrição que poderia ser minha, poderia ser sua, poderia ser de qualquer mulher, que faz com que a gente se aproxime da Adélia. Esses pequenos poemas do cotidiano, às vezes, servem principalmente para te manter dentro do elo. Tu pode estar te distanciando pensando, eu jamais faria uma briga em público. Aí vem um outro poema que tu te associa, ou vem um outro poema que tu te identifica. E ela vai mesclando. Os poemas têm lugar de estar, têm o seu papel dentro do livro, eles não estão dispostos numa grande mescla. Então é importante que você tenha uma parte, um capítulo, um eixo do livro totalmente mais acusatório ou com poemas mais fortes e outro com poemas mais leves, mais associados a essa infância e a essa família. E ela vai ter Ensinamento, que é um outro poema muito interessante da Adélia, que ela vai falar sobre o fato de que o amor não precisa ser dito, porque muitas vezes ele é demonstrado de uma forma diferente. Que ela diz que a mãe dela nunca falou para ela de amor. Amor era uma palavra até de luxo. Mas ela via o amor nas coisas que a mãe dela fazia, que o pai dela fazia. Que por mais que ninguém ali contasse para ela do amor, ela via o amor. Que a coisa mais fina do mundo era, na verdade, o amor que era demonstrado. A Adélia vai dizer numa entrevista que o belo é o amor alimentado. Que é uma coisa muito interessante da parte dela, que é pensar literalmente que o amor precisa ser alimentado diariamente. Que o amor precisa ser feito de gestos e não de palavras. E ela vai dizer, minha mãe nunca me falou de amor. Era uma palavra de luxo. Para ela, a coisa mais fina do mundo era estudar. Eu discordo. Quando eu via aquelas ações, eu percebia que a coisa mais fina do mundo era o amor. A gente vai para Sarça Ardente 2, que vai ser também mais uma parte memorial, que vai ter poemas um pouco que vão chamar a atenção um pouco mais para essa questão do memorialismo, da vida do cotidiano, mas também dos laços familiares. Ela vai fazer Mortes Sucessivas, que é um poema forte, digamos assim, que vai falar sobre as perdas que ela teve. Ela perde o pai, a mãe e a irmã, e ela vai falar sobre isso, sobre esse processo de perda, que é muito importante, principalmente em alguns momentos. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento da história em que o processo de perda está sendo muito importante de ser lidado. E ela vai falar sobre isso, que na verdade é tudo um processo. Que quando ela sentiu aquilo, como ela, por dentro, absorveu aquela situação. Porque às vezes a gente demonstra uma coisa durante um passar de um momento, mas como nós estamos por dentro é totalmente diferente. E ter uma poeta que resolveu abrir esse sentimento interno era muito importante. Principalmente uma poetisa que vai falar para leitoras femininas. Ela vai escrever Retrato, que leva o nome de um poema da Cecília Meirelles, falando interessantemente do mesmo nicho da Cecília. A Cecília fala no poema dela sobre o processo de envelhecimento. E ela vai falar sobre o processo do casamento e o processo
da transformação em esposa. E eu acho interessante ela falar disso com esse processo, porque para Cecília é um processo sofrido envelhecer. É um processo que muda a figura dela diante do espelho, diante dos retratos. E a Adélia vai usar esse mesmo efeito, só que com o evento do casamento, não do envelhecimento. Por fim, nós temos a última parte do livro, que se chama Alfândega, e tem somente um poema que leva o mesmo nome, Alfândega. Então, ela vai falar um fechamento, ela vai trazer pra gente um resumo, um retrato, uma ligação entre todas as pontas, uma alfândega da própria vida. Feito, galera. Infelizmente, a gente não consegue trabalhar os 113 poemas, porque é muita coisa. A gente não consegue trabalhar todas as partes por separado, porque ainda assim dariam materiais muito grandes. E porque vocês não precisam decorar esses poemas. Vocês precisam entender a essência da Adélia. E a essência dela é uma essência de uma mulher muito simples que resolve pensar a própria existência. Fechado? Bebam água, usem protetor solar. Não esquece de dar like no vídeo, de comentar. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.